Olá, sou a professora Joilma, da disciplina de inglês, e na nossa videoaula de hoje nós iremos fazer uma revisão sobre as parts of the house, que são as partes de uma casa, e o simple present do verbo there is to be, em todas as formas. Okay? Então, vamos começar a nossa revisão. Bem, as parts of the house: corridor, bedroom, corridor, que é o corredor, bedroom, que é o quarto, o living room, que é a sala de estar, hall, que é a entrada da nossa casa, aquele vãozinho da entrada, kitchen, que é a cozinha, garden, jardim, garage, a garagem, bathroom, o banheiro, roof, o telhado. Tá? Essas são as principais partes de uma casa. Okay? Agora vamos ao verbo there is to be, que é o verbo haver no sentido de existir. Esse verbo é muito fácil, muito simples. Ele só tem duas formas, uma para o singular e outra para o plural. Quando a frase está no singular, nós usamos o there is, o there is, que é a forma contraída. É o there com is. E no plural a gente usa o there are ou there, que é there mais are, quando a frase está no plural. Agora, podemos colocar ele em uma forma afirmativa, forma negativa, forma interrogativa e ainda podemos dar respostas a essas perguntas diretas, tá? Então, na forma afirmativa, quem vem primeiro, there is ou there are, para depois vir o complemento da frase. Já na forma negativa, é a mesma coisa do verbo to be, que vocês já estudaram. Só é colocar o not depois do is ou do are. Então, fica there is not, there are not. Ou você ainda pode colocar na forma contraída, que é você juntar o verbo to be com not. Né? Então, vai ficar there isn't, there aren't. Tá? Já a forma interrogativa, a gente troca a posição, a gente coloca na frente o is ou o are na frente do there. Então, fica is there, o complemento da frase, a interrogação no final. Are there, interrogação, complemento a interrogação no final. E quando alguém nos faz uma pergunta direta com is there ou are there, aí a gente pode responder com o yes, se a gente quer dar uma resposta afirmativa, dizer que sim, ou o no, quando a gente quer dizer que não. Então, yes, vírgula, there is, ou o there are, ou there are. Se for uma resposta negativa, você vai colocar no, there isn't, ou no, there aren't. É dessa forma que fica o verbo there is to be, ok? Aí, veja, o presente interrogativo, veja aí. Is there a car in the street? Eu usei o is there porque a car in the street está no singular, por isso que foi usado is there para fazer a pergunta. Então, se eu quero responder a essa pergunta, eu vou dizer yes, there is, se for a resposta afirmativa. E para no is, porque já está falando resposta curta. Ou no, se for na negativa, there isn't. Lembrando que resposta curta, na forma negativa, tem que ser a forma contraída. Então, no, there isn't. Are there some dogs in the garden? Are there, porque a frase está no plural. Some dogs, para que dogs está no plural. E eu vou responder essa pergunta, se for na afirmativa, eu vou dizer o quê? Yes, there are. Ou, se eu estou respondendo na negativa, eu vou dizer no, there aren't. Pronto, o verbo there is to be só é isso. There is, para singular, there are, para plural. Se for na forma negativa, só é colocar o not, there is not, ou there are not. Se for na interrogativa, inverte is there, are there, e na resposta,
Resposta curta, você vai usar yes para dizer que sim, e no para dizer que não, depois a vírgula, e coloca there is, se for afirmativa, there isn't, se for negativa, tá? Ou there are, na afirmativa, ou no, there aren't, na negativa, que tem que ser contraída. Bem, gente, peço a vocês que respondam a atividade da página 184, que fala sobre as parts of the house, que são as partes da casa. Então, ele aí só colocou a letra J, que é o study, que é o escritóriozinho que a gente usa para estudar. Mas a letra A, por exemplo, você vai olhar essa figura e vai dizer, claro que aí é um banheiro, então você vai botar o quê? Bathroom, né? A letra B é um quarto, você vai botar em inglês, como é quarto em inglês. A letra C é uma sala de jantar, você vai botar aí a sala de jantar como é. A D é uma garagem, a E é o jardim, o F ele respondeu, é o hall, que é o corredor, o vão de entrada. O G é a cozinha, né? O H é a sala de estar. E o I, que aí é a escada, né? É um corredorzinho que tem aí na escada. Tá? Então, vocês vão responder isso aí em inglês, ok? E na página, e depois vocês irão para a página 197 e vão responder o Extra Practice, que é uma atividade extra, onde ele pede o seguinte: em cada item abaixo, coloque as palavras na ordem correta para escrever frases, como no exemplo. Então, aí no exemplo, escreva as respostas do seu caderno. Veja, o exemplo, ele fez a letra A. Então, na letra A tem science, is, there, lab, are, in, school, my, e tem um ponto. Então, se aí tem um ponto, significa que a frase é afirmativa. Então, na frase afirmativa, quem é que vem primeiro? There is ou there are, para depois vir o complemento da frase. Então, ele colocou aí, there, repara que está com letra maiúscula, é o primeiro que vem, there, depois is, vem o artigozinho, um artigo indefinido aí, depois ele colocou science, lab, in my school, que é a última palavra, e tem o pontinho no final. Agora, veja, a letra B tem our, are, lot, their, book, a, of, library, in e o ponto. Então, isso aí é uma frase afirmativa. Então, você vai colocar as palavras na ordem correta. Então, se nós fôssemos dar a resposta da letra B, a primeira palavra é o there, para o there, are, aí aqui, a lot of books in our library. E bota o ponto no final. A mesma coisa você vai fazer com a letra C, D e E. Lembrando que, por exemplo, na letra C, aí a pontuação que ele deu foi uma interrogação. Então, isso significa que essa frase ela vai ser formada na forma interrogativa. Então, lembre que na forma interrogativa, a gente inverte. Primeiro vem o is ou o are, para depois vir o there. E se você olhar na letra C, sempre que está com a letra maiúscula, é a primeira palavra a ser usada. Tá? Então, vocês vão responder a letra B, C, D, E e F. E aí vocês enviam a atividade para a gente, para que a gente possa corrigir e dar um retorno a vocês, ok? Finalizamos nossa aula aqui, né? Foi uma pequena revisão já dessa aula que houve. Então, vocês respondam tudo direitinho, vejam as dúvidas, quais dúvidas vocês ainda têm, e até a próxima aula, se Deus permitir. Forte abraço em todos.